Trânsito lá fora e muita gente aí só de ficar parado no carro nesse vai, não vem, anda, para, gasta muito combustível. E os carros elétricos são excelente opção. E na hora de comprar um elétrico, muita gente ou tem aquela dúvida, será que eu vou para um elétrico? Será que não é melhor eu ficar no meu carro a combustão, seja gasolina, seja flex, seja álcool, enfim, ter essa opção de carro que já me acompanha a vida inteira? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou trazer uma informação que muita gente não sabe. Existem pelo menos 4 tipos de carros híbridos aqui na nossa realidade brasileira. Então carro elétrico não é tudo igual e além disso temos os 100% elétricos também. Vamos conversar? Eu estou aqui na GWM, na concessionária. A gente veio para cá conversar com alguém que é consultor, que dá informação para falar um pouquinho sobre esse assunto. Não vou falar só de GWM não, vou falar da realidade dos elétricos e híbridos no Brasil. Vamos junto? É bastante assunto bom no Car Shop TV de hoje. Se você chegou agora, você já sabe que tem QR Code no canto da tela para ir para os nossos canais oficiais, nosso da TV Norte, tem as nossas redes sociais também, mas principalmente fica com a gente, porque todo sábado a gente está aqui a partir das 8h10 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9 horas. Assunto bom no Car Shop TV de hoje. Vamos junto! Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar, aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, enquanto marcado com você é Car Shop TV. É isso aí. Olá pessoal, está para sair a qualquer momento uma resolução do Senatran, onde vai obrigar, após a publicação, em 90 dias, a transferência de veículos de lojas para clientes ou de clientes para as lojas ser totalmente digital através do Renave. O Renave é o Registro Nacional de Veículos em Estoque. Será um sistema que vai facilitar a transferência de veículos da loja de seminovos para o cliente final com mais agilidade e mais segurança, totalmente digital, evitando burocracia, ida a Detran ou a cartório, inclusive diminuindo custos da efetivação dessas transferências. As informações que nós temos do Detran da Paraíba é que o sistema Renave está totalmente pronto, faltando alguns ajustes para iniciar os trabalhos. Porém, a Senatran, visualizando que alguns estados não estavam caminhando com Renave, vai colocar uma decisão de cima para baixo, onde aqueles estados que ainda não têm Renave, essa transferência será efetivada através do Senatran, ou seja, através de Brasília. Porém, na Paraíba está tudo ajustado para nós iniciarmos através do Detran da Paraíba. Para você que é lojista, em breve o Sinvep vai informar para vocês como se credenciar esse sistema, que será através do Credencia do Certo. E para você que é consumidor, também em breve vai utilizar esse serviço com mais segurança e mais agilidade. Olha só, quer peça de qualidade tem que ser no Baratão e tem preço bom no filtro de combustível, vamos lá, Thiago? Correto. Filtro de combustível de gasolina apenas R$ 80, motores flex por R$ 110, de Onix a partir de R$ 150, Bosch gasolina R$ 180 e flex Bosch R$ 250. Preço de qualidade, equipe de poder de atendimento você encontra aqui, é Baratão das Peças. Vamos lá, endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Vem pra cá pra comprar peça de qualidade, filtro de combustível, é aqui, corre! A chave do seu elétrico tá te esperando, elétrico, eletrificado, porque 2026 é o ano das pessoas passarem aí, muita gente dos motores a combustão e irem para os carros, seja híbrido ou seja 100% elétrico, passar para as novas opções de mercado. Eu tô aqui na GWM, esse é um Haval H6 Heavy 2, lançamento aí, modelo 2026, 2027, chegando com muitas novidades. No ano passado eu tive no Salão do Automóvel, na Van Premier, e eu falei um pouquinho, mostrei um pouquinho
do que a GWM estava trazendo. E é um momento especial, né? Porque os elétricos estão começando a fazer parte da realidade de consumo automotivo na nossa condição de Brasil. Estão crescendo aí os postos de abastecimento, reabastecimento, então tudo está mudando. E muita gente que antes não admitia que ia acabar entrando num carro elétrico, agora está começando a mudar o conceito. Então tudo isso está fazendo com que essa mudança, esse crescimento de mercado comece a fazer parte da história da vida da gente. Por isso que eu vim hoje para a GWM, a gente vai analisar um pouquinho do que existe no mercado. Eu já quero começar fazendo a seguinte pergunta para você. Na hora de comprar um elétrico, será que elétrico é tudo igual? Será que eu posso simplesmente comprar o carro baseado no meu gosto, pelo estilo, pelo modelo, o estilo visual do carro, pelo conforto, pelo tamanho e dimensões? Ou será que existe diferença técnica entre um carro e outro? Estou aqui com o Augusto, tudo bem, Augusto? Tudo bom, querido, como é que tá? Tudo em paz? Augusto é consultor aqui na GWM, ele que atende os clientes que chegam aqui cheio de dúvidas, né? Bastante. E vem perguntar sobre a realidade do carro elétrico. E agora carro elétrico ele entrou definitivamente na cultura de consumo de veículos no Brasil, não é assim? Definitivamente, hoje a proposta elétrica eletrificada é uma das mais buscadas. Não é só uma questão de hype, não é só uma questão de momento, mas também é uma questão de necessidade do público. Hoje, as propostas, né, que são dadas de carros elétricos e eletrificados, não, como você falou, não é só uma questão de gosto, é realmente uma questão hoje da necessidade. Mais economia, mais potência, mais espaço, um custo menor também. Além do que a gente está falando de cuidar do planeta, né? Para os motores a combustão, há uma tendência natural, lógica, de diminuição dos carros a combustão e o aumento, principalmente, os derivados de petróleo, né? Os combustíveis derivados de petróleo. E a gente sabe que tudo isso tem um outro foco, uma outra tendência a nível mundial. Então a gente não está falando de uma coisa só a nível Brasil, não é uma cultura passageira, Sim. Mas entendemos que é uma cultura definitiva. E quando isso começa a mudar, começa a afetar também, a gente tem aquele conceito do paradigma, né? A gente tem uma cultura sobre alguma coisa, estabelece e pronto, não mexe mais. Isso. E tem que quebrar um pouco tudo isso e se mover na direção do que está acontecendo. É uma dúvida que muita gente tem, né? Sair de um carro a combustão, que já tem aquela confiabilidade, já é algo que está no mercado há muito tempo, mundialmente falando. Então fica aquela dúvida, aquele receio. Será que vale a pena trocar para um carro elétrico? Será que vale a pena trocar para um carro até mesmo um híbrido? Será que eu não vou ficar no prego? É o medo de todo mundo. É o medo de né? todo mundo. É ficar no prego, a bateria descarregar e não ter para onde ir mais. Então são dúvidas, são paradigmas que a gente vai tirando de acordo com a necessidade, Sim. de acordo com cada perfil. Tem clientes que realmente a gente tem uma proposta para oferecer um 100% elétrico. Outros não, outros já precisam ser híbridos, porque tem viagens, tem um percurso mais longo a ser percorrido, então a proposta de um veículo híbrido já é mais interessante. Vamos já começar dizendo o seguinte. Primeira coisa, carro elétrico não é tudo igual. Não é tudo igual. Então já começamos por aí. Então calma, muita calma nessa hora, porque tem que entender um pouquinho sobre a diferença. Já temos dois braços aqui de direções, de estilos diferentes, porque nós temos o 100% elétrico, 100% elétrico. E nós temos o híbrido. Vamos lá, alguém diz o seguinte, não, mas estão baseado nisso que vocês acabaram de falar, se é uma tendência mundial, então é melhor ir para um 100% elétrico. O Ora é a nossa proposta 100% elétrica, né? Então nós temos o modelo BEV58, que tem uma autonomia média de 350 a 370 quilômetros. Olha aí, então quase 400 quilômetros. Uma pessoa que faz curtas viagens conseguiria fazer, sim, administradamente esse trajeto. Agora, é um risco? É um risco, porque pode ser que você faça uma viagem, imagina que você faz uma viagem de 600 quilômetros e você conta com aquele posto de reabastecimento na estrada e chega lá, ou tá lotado ou não tá funcionando, imagina o problema. Para viagens mais longas, você até que consegue fazer, mas você tem que se programar. Sim. Você tem que se programar de ir até tal cidade, chegar em tal cidade. Dormir, carregar e para seguir viagem no outro dia. Então, porque uma viagem... tem aquele carregador de tomada, no caso, né? Sim, carregador de tomada. Existem postos que já tem, a maioria das grandes cidades já tem postos que tem esses pontos de carregamento. Sim. A maioria deles gratuitos, alguns cobram, mas são valores bem abaixo do que a gente está esperado. Então, algumas viagens ali que você levaria 6, 8 horas para fazer, você pode levar um pouco mais do que isso. Quanto tempo leva, por exemplo, hora hoje, quanto tempo leva uma carga no sistema convencional, na tomada convencional e no carregador que tem mais velocidade? Por uma questão de segurança, é necessário que a gente use uma tomada de 20 ampere com aterramento. E a média para você carregar ele completo vai ser de 10 a 12 horas, certo, direto na tomada. Certo. Mas também tem um wallbox, que é aquela estaçãozinha de carregamento, você faz a instalação na sua garagem, ali tem uma potência maior,
tendo a potência maior, o tempo de carregamento diminui. Claro que vai ser proporcional à quantidade de bateria no momento que você põe para carregar. Sim. Ninguém Então, chega em 0% para carregar. Principalmente em 100% elétricos. Sim. Então, você guarda ali uma reserva de 20%, 30% de energia, põe para carregar. Então, nessa média aí, no Wallbox, média de 5 horas e meia até 6 horas para carregar completamente. Então imagine que você tem um carregador, ou tem condições na sua casa, seu apartamento de ter um carregador, ou tem um local para você fazer essa carga, de 5 a 6 horas de carga. Imagina que tem alguém que tem lá na empresa, um carregador. Isso. Então de 5 a 6 horas, esse carro ele estava em 30%, ele chega em 100%, você tem autonomia. Então esse tipo de uso é um formato e uma possibilidade. Agora vamos falar porque a grande maioria dos carros da GWM, por isso a gente escolheu aqui, porque não são os carros compactos, não são os carros mais populares, vamos falar assim, são carros, a gente está falando de SUV, você está vendo as imagens aí, carros maiores, carros com mais conforto. Então quando a gente vai para essa outra fatia, inclusive modelos esportivos, quando a gente vai para essa outra fatia, a gente sabe que automaticamente, imediatamente, toda a dimensão de uso fica modificada. Quais são os tipos de veículos? São quatro tipos, né, que existem hoje de veículos híbridos elétricos. Os principais, né? Vamos lá, os principais. Então o MHEV é aquela bateriazinha de 48 volts, né? Vai sendo auxiliar ali do motor a combustão, como eu te falei, vai ter aquela melhorazinha dos 10%. E aí esse é um dos principais híbridos ali de entrada, vamos falar assim. É o modelo mais simples. É o modelo mais simples. Inclusive a gente sabe de projetos aí que adaptam carros que são a combustão com esse motor, é o caso do Kwid e outros modelos que chegaram no mercado mundial. Não emplacaram tanto no Brasil, teve algumas marcas que começaram a fazer um trabalho, mas não teve essa força toda, mas existe então essa primeira possibilidade. É o primeiro deles. Então você já, eu tenho um carro elétrico para vender. Qual é o modelo? Então esse nós temos o primeiro. Qual seria o outro? O HEV, que aí ele já vai ter uma bateria maior. É uma bateria que vai utilizar ou ferro fosfato ou níquel cobalto manganês na composição. Vai ser um pouquinho maior, vai para 1,6 até 1,9 kWh. O motor elétrico vai tracionar esse carro e o motor a combustão vai auxiliar a tração e gerar energia para a bateria. Essa economia aí chega em 40% mais ou menos? Chega. A gente tem veículos aqui que conseguem ter uma média de 15 até 16 km por litro. A gente está falando do SUV médio. Um SUV médio. Então você imagina você ter um carro grande, um carro com espaço para a família, para carregar bagagem, e você ter uma economia dessa, você ter esse consumo que é mais, talvez seja mais econômico que muito carro popular. Vamos fazer o seguinte, está gostando das informações? A gente vai dar um break, vai para o intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco e tem mais modelo para a gente falar aí dos híbridos no Brasil. Olha só, quer peça de qualidade, tem que ser no Baratão e tem preço bom no filtro de combustível. Vamos lá, Thiago? Correto. Filtro de combustível de gasolina apenas R$ 80, motores flex por R$ 110, de Onix a partir de R$ 150, Bosch gasolina R$ 180 e flex Bosch R$ 250. Preço de qualidade, equipe de poder de atendimento você encontra aqui, Baratão das Peças. Vamos lá, endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Vem pra cá pra comprar peça de qualidade, filtro de combustível, é aqui, corre! Olha só, esse é um Raval H6 PHEV, é o outro modelo GT, aliás, lindo esse carro, né? Totalmente esportivo, diferenciado, uma das plataformas lançamentos aqui da GWM. Vamos mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre os modelos. A gente já falou de 2 modelos no primeiro bloco. Vamos falar então o seguinte, quais são os outros modelos? Inclusive a gente tem um modelo aqui, né? Temos um modelo aqui que saindo do MHEV, o HEV, em seguida a gente vai para o PHEV. Esse P do HEV é porque o carro é plug-in. Isso, ele já tem uma bateria muito maior, no caso aqui 10 vezes maior do que o HEV. Ou até tamanhos maiores também. Isso permite que o carro tenha uma autonomia só para o 100% elétrico, 100 km, 115, 170 km, vai depender da proposta. E com isso ele consegue a tomada, você tem um recarregamento desse carro e o próprio motor a combustão recarrega a energia para a bateria também. Isso. Então nós temos dois fatores, desculpa te cortar, mas é bem importante para o pessoal poder entender lá em casa. Então a gente tem 2 motorizações, a combustão e o motor elétrico. Isso. O motor elétrico, ele também, ambos os motores tracionam as rodas e eles vão trabalhar alternadamente, é isso? Eles vão trabalhar juntos. O principal tracionador num veículo plug-in é o motor elétrico. O motor a combustão
quando trabalhar, ele vai trabalhar para gerar energia para a bateria e para auxiliar na tração. Tá, então quer dizer, nós temos uma necessidade maior de torque, ele auxilia na tração. Sim, ele auxilia na Mas tração. basicamente o motor a combustão ele está ajudando a carregar, Ele tá ajudando manter a carregar. carregado. Então você tem muito mais autonomia sem a necessidade de carga. Sem a necessidade Essa de é a carga. grande diferença. Aqui você nunca carrega então as baterias ou em algum momento você vai plugar, vai carregar? No nosso caso, né, no nosso veículo, a gente tem o que a gente chama de reserva de energia, ou soque de energia. Essa reserva permite que entre 10% a 20% da bateria, o motor a combustão já ligue e gere energia para a bateria. Com isso, a bateria não descarrega, você não perde potência e também o carro não passa a consumir mais por conta disso. Entendi. Então você usa ele com tranquilidade dia a dia, só fazendo abastecimento. Só fazendo abastecimento. Tá. Aí me diga uma dúvida que muita gente lá do outro lado tem. Imagina que eu estou fazendo uma viagem, cheguei lá no posto de abastecimento e o posto não está funcionando e eu tenho que seguir viagem, o motor a combustão ele me conduz para o restante da viagem, normalmente. não vou ficar no prego. Não vai ficar no prego, não vai ficar no prego. Essa é a dúvida que muita gente tem. Abastece e segue viagem normalmente. Sim, claro que o consumo não é o mesmo consumo, vai ter um gasto maior, Sim. porque obviamente agora você está usando só uma motorização e é um carro grande, um carro pesado. Esse carro tem quanto de peso, você sabe dizer? O Raval GT ele tem 2 toneladas e 60 quilos. Então nós estamos falando de um carro grande, um carro pesado. Claro que o motor, para comportar a necessidade de um carro desse, 3, 4 pessoas dentro, mais bagagem e tal, fazendo uma viagem, como eu tinha citado no exemplo, ele vai ter um consumo maior. Então não deixe de fazer essa conta antes de entender o processo. Qual seria o quarto modelo então? O quarto modelo, já é um modelo que inclusive a gente não trabalha aqui, mas é o chamado Reeve. Tá. É um modelo que ele é considerado 100% elétrico, mas ele também tem um motor a combustão. E o motor a combustão aqui nesse caso, ele não vai trabalhar como tracionador. Ele vai só gerar energia para a bateria. Então sempre que ele só para carregar. Só para carregar. O motor a combustão ele vai trabalhar apenas como gerador. E a principal atuação do motor elétrico ali é só para tracionar o carro. Sim. E também para fazer a inversão, quando você tira o pé ali do acelerador ou pisa na frenagem, ele gera energia cinética e também recarrega um pouco da bateria. Você viu como tem que aprender tudo isso? Porque na verdade há uma tendência, cada mercado, cada realidade, cada país, de cada conceito, utiliza de uma forma diferente. E também as pessoas, então de repente você está aí do outro lado pensando o seguinte, eu uso para o meu trabalho dia a dia, eu uso para levar a criança na escola e ele usa muito pouco, é o segundo carro da família. Ou aquela pessoa que diz, não, eu quero trabalhar com carro de aplicativo e como é que eu faço? Eu estou aqui na GWM, mas você sabe que tem outras marcas no mercado, tem BYD, tem outras empresas aí entregando soluções. Então o importante, acho que a máxima é aprender quais são os modelos, aprender quais são as diferenças entre eles para fazer a melhor aquisição. Lembrando que a GWM é diferenciada, e por isso a gente escolheu aqui, porque é das marcas existentes no mercado hoje, é que tem menos depreciação ou diminuição no valor, aquela perda financeira na hora da revenda. Aqui é diferente, né? Qual é a margem de vocês e qual é a margem normal de mercado? A menor porcentagem que temos hoje de veículos híbridos em relação à depreciação do valor do carro é a da GWM, né? A média fica ali, geral do mercado, de 18% a 22%, 25%. A GWM ela se mantém ali em torno de 13% até 15% de depreciação. Diferenciado nesse aspecto. Isso eu ouvi, inclusive, lá no Salão do Automóvel, conversei com alguém da fábrica, enfim, da empresa, e conversou um pouquinho comigo e falou sobre isso. Então é um diferencial, um grande diferencial. Também tem que aprender a fazer essa conta, porque o carro tem uma depreciação natural. Outra coisa que muita gente se preocupa, e aí uma última fala para a gente encerrar. Como é que é feita? Quantos anos tem a garantia da bateria? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Aqui estou falando do GWM. E como é que é feito lá na frente? Quais são as perspectivas da troca dessa bateria? Como é que vai funcionar isso? É uma excelente pergunta, é uma dúvida que todo mundo tem que saber a respeito da durabilidade, da garantia. E quando acabar a garantia, como é que fica? A bateria custa 80 mil, 100 mil, 120 mil reais? Não é nada disso. No nosso caso, nos veículos eletrificados, nós temos 5 anos de garantia para o carro e 8 anos ou 200 mil quilômetros para a bateria. Então, o que acontecer primeiro, seja os 8 anos ou os 200 mil quilômetros. Isso não quer dizer que a bateria vai ficar ruim com 201 mil quilômetros ou 8 anos e um dia. As baterias que nós usamos são baterias de níquel cobalto manganês. São baterias que têm uma vida útil de 25 até 30 anos. Então, é bastante tempo aí. Você não vai ficar com o carro esse tempo todo, fique tranquilo. Definitivamente não. Quer dizer, e aí a gente está falando então imediatamente de
lá na frente, quando houver necessidade de uma troca de bateria, de uma substituição de fato, o carro já não existe mais. Então já está fora de contexto, 30 anos depois. E se houver a necessidade, ainda vamos ter demanda de mercado para atender essa vamos ter demanda, porque essa tecnologia da bateria é uma tecnologia que está em muito crescimento. E essa bateria, quando precisar ser substituída, ela não vai substituir a chapa completa da bateria assim. São baterias particionadas em módulos, em células. Então, quando houver a necessidade de ter uma troca, vai ser trocado apenas aquele componente que está com problema. Isso reduz o tempo de garantia, reduz o tempo de chegada da peça e pós-garantia, isso vai reduzir o custo do componente também. Sim. Então, tá vendo? Precisa entender tudo isso. Tem muito assunto sobre elétrico pra gente tratar aqui no Carshop TV, até porque depois a gente tá falando, vai ter que falar em algum momento sobre descarte de baterias, reutilização de baterias, porque já existem projetos assim ao redor do mundo. A gente também tem uma necessidade de falar sobre como é que fica a garantia, a manutenção dos veículos, reposição de peças, e eu quero vir fazer uma matéria específica com a GWM pra gente tratar desses assuntos. Meu querido, obrigado pelas informações, super importantes. Super importante, é sempre bom tirar essas dúvidas, porque para muita gente é um mito. Tem muita gente insegura ainda desse mundo eletrificado, desse mundo elétrico. Então, vocês estarem aqui para desmistificar muita coisa que o pessoal pensa, muita coisa que é dito na mídia. É muito importante a gente esclarecer essas dúvidas. Sim, e trazer informação coerente. Obrigado mais uma vez. É isso, tá vendo? A gente falou sobre carros elétricos e os tipos de carros elétricos existentes no mercado. Se você chegou agora e não assistiu matéria, eu estou encerrando o programa de hoje, mas tem QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá para os nossos canais oficiais, tem o nosso YouTube, o YouTube da televisão também, tem as nossas redes sociais, assista quantas vezes quiser, e aqui na TV todo sábado a partir das 8h10 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9 horas, a gente entrega o melhor do segmento automotivo para você. É isso, é Carshop TV, obrigado pela companhia.